O que é ser rico no Brasil? Você aí tem a resposta para essa pergunta? Veja, de alguns anos para cá, algumas pesquisas aí foram feitas com relação à renda do brasileiro e o tamanho do patrimônio para que a pessoa fosse considerada um brasileiro rico, né? Inclusive a FGV participou dessa pesquisa alguns anos atrás. Em 2025 dados foram divulgados, desde 2023, né? Essa pesquisa, e eles chegaram à conclusão que 1% dos brasileiros, que seriam, entre aspas, os ricos, teriam uma média, uma renda média per capita de R$ 27.000, e em bases patrimoniais, em valores de patrimônio, essas pessoas, para serem consideradas parte desse 1%, que em tese seriam aí os ricos, teriam um patrimônio acima de R$ 4.600.000. Tá? Aí depois fizeram aí uma classificação dos ultra ricos, com renda acima de 95 mil e patrimônios aí bem maiores, mas fato é que seriam 0,1% da população, tá? Essa segunda camada aí. Mas fato é que, para pesquisa da FGV aí, 1% das pessoas teriam que ter um patrimônio acima de 4.600.000 para serem considerados ricos no Brasil. Qual que é a bomba de última hora aqui do pré-carnaval? Hoje é dia 13 de fevereiro de 2026, tá? Notícia super atual, em razão de um projeto de lei complementar, um PLP, de número 5 de 2026, protocolado na Câmara dos Deputados no dia 2 de fevereiro de 2026, que agora tenta implementar de fato aí, né, tenta instituir o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Então vamos lá, pessoal, para começar aqui a tratar essa questão do IGF e fazer um histórico, né, para a gente entender. Eu vou explicar tanto aí como que eles querem que isso funcione, mas contextualizar porque eu acho que é importante. Veja, desde 1988, no mínimo, eu estou falando 88 porque é da Constituição de 88. Desde 1988, no mínimo, é que se tenta, aqui no Brasil, instituir o Imposto sobre Grandes Fortunas, o IGF. Ele está previsto lá, artigo 153 e seguintes da Constituição, lá tem essa previsão constitucional do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Por anos tentaram, né? Colocaram aí projetos, e aí gerava muito debate e matérias em jornal e debates na sociedade, e isso tem um viés muito político e acaba virando para uma discussão partidária. Enfim, por anos esse assunto vai e vem e não acontece nada. Agora, em 2026, o assunto volta e veja, importante dizermos isso aqui, ele volta num contexto, né, de reforma tributária e de algumas medidas recentes que, de fato, foram implementadas do ponto de vista de legislação pelo governo, né? Então, assim, se eu estou gravando agora em fevereiro de 2026, eu já posso dizer que estamos na vigência da tributação das altas rendas, que o ano passado foi muito chamado aí de tributação dos dividendos, né, que é o imposto de renda mínimo. Foi uma vitória deste governo, tendo em vista que, por anos, tentaram voltar com a tributação dos dividendos e não conseguiram. E agora, em final de 25, conseguiram passar aí a Lei 15.270, que voltou a tributar o dividendo que era isento desde 1995, né? Ele era tributado antes de 95, passou a ser isento de 96 a 2025 e agora voltou a ser tributado. Então, olha aí, uma coisa que por anos tentavam, não conseguiam e agora conseguiram. Outro exemplo, a questão dos fundos fechados, que já passou isso lá de 23 para 24, né? Também tinham tentado bastante isso em anos anteriores, 2018, por exemplo, não passava. E conseguiram instituir aí o Come Cotas para fundos fechados. Mais um exemplo, né? Eu estou colocando os exemplos aqui para depois explicar o porquê, né? Vocês acham que vocês já entenderam. Outro ponto, a questão da tributação internacional de offshore. Por anos tentaram acabar com o diferimento da offshore, né? Que era, olha, eu só tributaria um patrimônio numa empresa estrangeira se eu fizesse o resgate do dinheiro. Por anos tentaram acabar com isso e conseguiram também, no final de 23 para 24 aí, com a 14.754, né? Eles fizeram um split ali, deixaram aqueles lucros gerados até 2023 fora da nova regra, mas para lucros gerados a partir de 2024, a cada final de ano, uma pessoa física aqui no Brasil que tem um investimento lá fora tem que automaticamente oferecer a tributação na sua declaração de imposto de renda. Mais uma vitória aí de algo que eles, por anos, tentaram, não conseguiam e
enfim, conseguiram implementar. Então veja, agora, né, em 2026, imagino eu, estando aí o governo atual aqui, e eu não trato de nenhum viés político aqui, tá, gente? Aqui a minha matéria é para a gente levar conteúdo de tributação, enfim, e de informação para as pessoas. Não tenho viés político nenhum. Eu só estou contando um histórico do que de fato aconteceu. Agora, em 2026, eles estando aí vamos dizer assim, numa maré de implementações de questões que por anos tentavam fazer e não conseguiam, foi que colocaram esse projeto de lei, que eu estou aqui com o meu resuminho aqui, que é o PLP 5 de 2026, vai ficar famoso esse número aí, tá? Na imprensa. É o PLP 5, é o PLP 5. Colocaram aí no começo de fevereiro para, enfim, voltar com o assunto do IGF, que por anos já foi tratado, nunca foi implementado, mas agora, em 2026, a gente já começa até a imaginar o seguinte, olha, aquilo que tentavam e não conseguiam, passou. Será que isso aqui também? Então, considerando esta possibilidade, é que eu vou explicar aqui mais ou menos qual que é o conteúdo desse PLP, para poder levar informação para vocês aí. Então, o PLP 5 de 2026 está na Câmara, vai observar a tramitação normal do processo legislativo na Câmara, tá? E eles fizeram aqui uma tabelinha, então eles querem tributar pessoas que tenham bens, né, patrimônio, acima de 10 milhões de reais. Você vê que já descola aí daquilo que eu estava falando no começo aqui, mas o PLP 5 de 2026 institui um novo imposto para tributar pessoas com patrimônios acima de 10 milhões de reais. Como é que funcionaria isso? O fato gerador acontece no dia 1º de janeiro de cada ano e as pessoas pagariam o imposto em abril. Então vê a foto do patrimônio no dia 1º de janeiro e paga o imposto em abril. Como é que funciona essa alíquota da tributação? Ela vai de 1 a 3% a depender do patrimônio. Então para patrimônios de valores acima de 10 milhões até 100 milhões de reais, 1%, tá? Patrimônios de 100 milhões de reais a 200 milhões de reais, alíquota de 2%. E para patrimônios acima de 200 milhões de reais, uma alíquota de 3%. Tem aqui uma parcela dedutível, enfim, né, que depois a gente entra mais detalhes, seja mais questão técnica, mas fato é que o escalonamento é de 1 a 3% com base nessas faixas de patrimônio que eu falei aqui, tá? E a cobrança anual em abril eu já falei também. Veja, o que eu acho bem importante dizer aqui, ó, que é uma charadinha que tá lá, tá? No meio lá, sempre é assim, né? Sempre tem aquelas surpresinhas lá. Quem são os contribuintes do IGF? As pessoas físicas residentes no Brasil, óbvio, e pessoas físicas residentes no exterior com relação aos bens no Brasil. Então, por que eu estou falando aqui, né? É pelo seguinte, sabe aquele planejamento de, baixo da residência fiscal, vou para o exterior, enfim, vou fazer um planejamento para que eu consiga um tax holiday em outro lugar e não tributar, enfim. Veja, essas pessoas, elas podem estruturar o patrimônio, estruturar a sua saída para evitar a tributação, né, de ativos fora. Mas o IGF, por exemplo, pegaria tudo que a pessoa deixasse aqui, tá? Então, o não residente continuaria como contribuinte do IGF para o patrimônio que ficar aqui no Brasil, se for acima de 10 milhões de reais. Veja, muita água vai passar por debaixo dessa ponte aí. A gente só tem que monitorar e saber que o assunto está rolando, né? Eu com certeza trarei aqui mais informações, mais novidades aí com relação a isso, à medida em que o assunto evolua. Mas fato é que temos mais essa questão aí que, no contexto atual, tem aí uma chance maior do que no passado de acontecer. Esse é um projeto de lei do deputado Pedro Uczai, do PT. Tá? Preciso dizer aqui para terminar, não sei se você ficou até aqui para assistir, que todas essas tentativas anteriores, na grande maioria delas, os projetos ou eram do PT ou do PSOL, ou de algum partido de esquerda. Então, repito, não tenho viés político nenhum, mas fato é que o governo que aí está tem implementado medidas tributárias que por anos não eram implementadas e que agora começaram a acontecer, e temos mais esse aí, o IGF, para ver no que dá. Beleza, gente? Sou o Alexandre, obrigado por terem assistido até aqui, se inscrevam no canal, um abraço a todos, até mais.